com o Senar São Paulo, com a FAESP, levando informação e levando conhecimento através das plataformas do Canal Rural para todo o Brasil. Hoje estamos transmitindo pelo YouTube do Canal Rural e também pelo site Nação Agro. Essa parceria possibilitou que a gente rodasse por todos os cantos do estado de São Paulo nos últimos 2 anos, e essa parceria foi reafirmada agora para 2021. Pretendemos rodar cerca de 60 municípios paulistas, levando capacitação, informação e ouvindo também os produtores rurais. Com a pandemia do novo coronavírus, tivemos que nos adaptar. Então, o ambiente aqui, com um número reduzido de participantes, por isso, a transmissão pelas plataformas digitais, tá? Então, estamos aqui para levar, mais uma vez, conhecimento para você. Daqui a pouco, teremos a palestra do consultor do SEBRAE, Guilherme Campos, sobre cooperativismo e associativismo. O nosso projeto, ele tem sido uma experiência extremamente rica. Então, vale a pena a gente mostrar um resumo para você do que é o trabalho da família Nação Agro. Vamos assistir um vídeo sobre o nosso projeto. O projeto Família Nação Agro começa a sua 3ª temporada. Voltamos à estrada junto com o Senar São Paulo para levar muita informação e qualificação para você, produtor rural paulista. Em 2021 serão 60 caravanas, sempre cumprindo todos os protocolos de saúde. E vamos manter as transmissões ao vivo dos eventos itinerantes para todo o Brasil. Pelo Família Nação Agro também teremos muitas reportagens, entrevistas e agendas de cursos do Senar São Paulo. O nosso já tradicional programa Técnica Rural terá um novo formato este ano. Serão videoaulas com instrutores do Senar com temas mais demandados pelos produtores rurais do estado. Tudo para aproximar ainda mais o Senar São Paulo da nossa agricultura familiar, para levar conhecimento, capacitação aos 4 cantos do estado de São Paulo. Família Nação Agro, porque juntos somos mais fortes. É isso aí, Família Nação Agro sendo transmitida hoje diretamente do Vale do Paraíba, município de Guaratinguetá. Estamos aqui no sítio Recanto Feliz da família Carrossi, que a gente já aproveita para agradecer pela acolhida, calorosa acolhida da família Carrossi aqui do sítio Recanto Feliz. E eu quero lembrar você que está acompanhando a gente, né, que você pode participar também pelo WhatsApp, com perguntas, né, com sugestões. O nosso número é esse que aparece aí na nossa telinha, 11 9 9624 3295. Você pode mandar uma pergunta por texto, por áudio, pode mandar um videozinho também para a gente, se você quiser, viu? E pode contribuir com sugestões também no decorrer desse ano, que nós estaremos interagindo com todo mundo também pelo WhatsApp. Esse projeto ele não seria possível de ser realizado sem o esforço da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo e também do Senar São Paulo. Então, nós queremos agradecer aqui o presidente da FAESP, Dr. Fábio Meireles, né, pela disposição e pela visão da importância desse tipo de projeto. Agradecer também o vice-presidente da Federação, Tirso Meireles, e presidente do SEBRAE São Paulo, também pelo esforço em colocar essa comitiva aqui para rodar por todo o estado de São Paulo. E o Tirso não pôde vir presencialmente aqui na abertura desse evento, mas mandou um vídeo para a gente. Então, vamos ouvir a mensagem do Tirso Meireles. Olá, boa tarde a todos vocês. Quero aqui cumprimentar nosso amigo Eduardo Cavalca, nosso presidente do sindicato, e, em nome dele, cumprimento todos os outros presidentes de sindicatos que estão nesse evento tão importante. Nosso querido superintendente do Senar, Biral, Mário Biral, que tem feito um trabalho
conjuntamente muito forte para a sustentabilidade do nosso sistema. Quero cumprimentar o Júlio do Canal Rural, um grande parceiro, tem nos incentivado bastante para que nós possamos levar as informações direto ao produtor rural. E também nós vamos ter uma parceria aí do SEBRAE com o Dr. Guilherme Campos, que é um especialista em cooperativismo, para vocês tirarem a dúvida sobre associativismo, para que nós possamos trabalhar efetivamente com um pensamento de uma rentabilidade melhor, que seria o quê? A venda da porteira para fora. Esse é o ponto importante, onde o SEBRAE com o SENAR estamos trabalhando bastante para que nós possamos ter renda, para que nós possamos vender direto para o consumidor e para que nós possamos ter uma rentabilidade melhor no processo como um todo. Mais um ano importante que nós passamos com muita dificuldade, remodelamos todo o processo. Anteriormente a gente fazia de uma forma muito mais próxima, com muito mais gente, agora nós estamos fazendo com menos pessoas, com menos produtores, mas também estamos transmitindo todo esse evento para YouTube, para Facebook, para o próprio canal rural, para que nós possamos absorver todos os nossos produtores rurais. Queria muito estar aí, Eduardo, infelizmente não pude, porque tive uma agenda que já tinha sido colocada anteriormente e eu não consegui reestruturá-la. Mas fica aí o nosso abraço, o meu carinho e o meu muito obrigado por você ser a primeiro de todas as outras que nós temos esse ano com a Nação Agro. Que Deus proteja vocês e que nesse momento tão importante da nossa vida, aproveite os conhecimentos e não esqueça de nós estarmos distantes, utilizando álcool gel e máscara, para que a gente possa sobreviver nesse momento tão complexo da nossa vida. E olha, parabéns aos sindicatos que estão fazendo testagem, está sendo um sucesso no estado todo. Você faz uma grande diferença nisso tudo. Meu muito obrigado em nome do nosso presidente, Dr. Fábio Meirelles. Obrigado, Tirso. Obrigado pelas palavras de incentivo aí para toda a nossa equipe. E por falar em incentivo, eu quero chamar aqui também o presidente do Canal Rural, Júlio Canino, que também tem sido um grande incentivador, não só da nossa equipe, mas também desse projeto. Júlio, muito obrigado pela presença aqui na inauguração, dessa terceira etapa do Família Nação Agro. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado, Tobias. Boa tarde, Tobias. Boa tarde a todos que estão conosco aqui. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham pelas redes sociais do Canal Rural, do Família Nação Agro, da FAESP. É uma honra muito grande, Porque hoje, aqui em Guaratinguetá, nós estamos começando mais uma edição, como o Tirso falou, como o Tobias falou também, uma edição do Nação Agro, que serão 60 ações como essa pelo interior de São Paulo ao longo de todo o ano. Esse é um grande projeto que mostra, quando a gente fala tanto que o agro não para, que o produtor rural continua trabalhando, esse é um belo exemplo do trabalho que é feito pelo agronegócio e que o Senar São Paulo e a Federação de Agricultura com os sindicatos rurais vem fazendo, fizeram no passado e estão começando e fazendo esse ano. Então, quero saudar aqui o nosso presidente do Sindicato Rural, Eduardo. Eduardo, parabéns por estar recebendo a Família Nação Agro. É uma honra para nós aqui estarmos juntos e podermos, num lugar tão especial como é Guaratinguetá, a gente trazer o projeto à discussão. Porque aqui, esse ano, por exemplo, um dos grandes temas que o Dr. Biral nos pediu para abordar no Nação Agro é a questão do turismo rural, por exemplo, e aqui é uma região importantíssima, das mais importantes de turismo rural do estado de São Paulo. Então, é marcante e emblemático estarmos aqui este ano. Leite também é uma produção importantíssima aqui. Então, obrigado por nos receber. É uma honra muito grande. Estamos aprendendo também muito, muito com vocês hoje aqui. Dr. Mário Biral, quero lhe saudar e lhe agradecer profundamente pela confiança que o senhor tem depositado pelo Senar e pela Federação no Canal Rural para estarmos aqui podendo ajudar nesse trabalho maravilhoso que a Federação e que o Senar fazem há tantos anos, esse trabalho que é fundamental para o desenvolvimento do agronegócio. Para nós é uma honra estarmos com vocês, então muito obrigado pela confiança, Dr. Biral, e por estarmos juntos mais este ano. Sr. Carrossi, quero também agradecer profundamente o senhor. Sr. Carrossi, com sua família, recebeu de uma forma incrível aqui, muito acolhedora. Então, muito obrigado, Sr. Carrossi, por nos receber na sua casa. O senhor é uma referência, falei em turismo rural agora há pouco, o senhor é uma referência aqui em receber turistas nessa região com produtos de alta qualidade, da cachaça, dos licores. É incrível o trabalho que vocês fazem. Parabéns ao senhor e a toda a sua família. O Luiz também
conosco, que é o secretário de Agricultura do município aqui. Luiz, obrigado por estar aqui, trazendo o apoio da Prefeitura Municipal, estarem conosco. O pessoal do SEBRAE, o Guilherme, que está conosco também aqui. Então, muito obrigado por estarmos juntos também. E eu quero saudar, especialmente, aí o Dr. Tirso participou com a gente, o Dr. Tirso, o Dr. Fábio Meirelles, que, né, Biral, lá atrás foram os que acreditaram muito conosco nesse projeto, que criaram esse projeto, né, e trouxeram essa grande ideia, que está prestando um excelente serviço a todos os produtores. Lá no Canal Rural, nosso propósito, a nossa causa é conectar pessoas. A gente acha que conectando pessoas, a gente ajuda a levar conhecimento. E nesse projeto que foi criado pelo Senar, o Dr. Biral, o Dr. Fábio Meirelles, o Dr. Tirso, esse projeto ele tem esse foco. Então, para nós é uma honra enorme a gente poder estar junto nesse projeto, conectando as pessoas, que a gente acha que aqui o desenvolvimento vem a partir disso. E nós estamos colocando à disposição do projeto todas as nossas plataformas, a televisão, a internet, tudo para chegar em todos os lugares do Estado de São Paulo e levar as melhores informações e reflexões. Tenho certeza que hoje à tarde aqui nós teremos um ótimo conteúdo que vem com o Guilherme do SEBRAE aqui sobre cooperativismo e outras informações. E esse debate que nós vamos ter hoje aqui, esse conteúdo, ele vai ficar na internet, vai ficar no YouTube, né, que está nos gravando neste momento, vai ficar para que as pessoas possam consultar ao longo do tempo. A nossa equipe de reportagem, o Tobias, Valéria, lá, eles estão produzindo várias reportagens. Já fizeram hoje ao vivo na televisão ao meio-dia, acompanhei o Eduardo na entrevista ao vivo, conversando. Então, teremos esse conteúdo na televisão, nos nossos telejornais, e também no YouTube ficará a palestra inteira do Eduardo. Então, vamos levar daqui, além da riqueza de construção daqui de hoje nossa, nós vamos levar para outras milhares de pessoas nas nossas mídias. Então, muito obrigado a todos, obrigado, Biral, por estarmos juntos, e desejo um ótimo evento hoje aqui e que tenhamos um grande Nação Agro ao longo desse 2021. Muito obrigado. Obrigado, Júlio Canino, presidente do Canal Rural. E o Júlio falou, né, que uma das riquezas daqui do Vale é o turismo rural. Eu quero lembrar que o turismo rural é um dos programas mais importantes do Senar também. O Senar tem um programa importantíssimo, muito legal sobre turismo rural. Então, se o amigo tem propriedade, quer despertar alguma renda aí com turismo rural, procure o sindicato rural do seu município e se informe sobre o programa de turismo rural, que é muito legal. E por falar em turismo rural, eu não posso deixar de falar para vocês que um dos pontos que a gente vai falar bastante esse ano aqui é sobre a agregação de valor. E nem sempre a agregação de valor é preço, né, gente? Então, o turismo rural é uma forma de agregação de valor à propriedade, uma forma de se fazer renda, e não necessariamente ligado ao preço do produto. Mas tem consumidor que valoriza uma história, né, que valoriza um manejo, uma operação que o produtor faz, que vai muito além do preço do produto. Então, nós vamos falar muito esse ano aqui também sobre a agregação de valor. E outro pilar importante também, né, dessa parceria entre o Canal Rural, a FAESP e o Senar, é o superintendente do Senar São Paulo. Então, quero chamar aqui o doutor Mário Biral. Doutor Mário Biral, engenheiro agrônomo de formação. Faz favor, doutor Biral. Conhece bastante o agro, tem incentivado a capacitação dos nossos produtores e é também um grande incentivador desse projeto. Boa tarde, doutor Biral, seja bem-vindo. E a nossa plateia, o nosso público aí, são todos seus. Fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Tiro a máscara porque a máscara abafa, tá certo? E às vezes não consigo escutar muito o que vocês falam, mas eu acho que guardando a distância, tá certo? Nós estamos respeitando aqui essas colocações impostas por essa pandemia, que eu acredito que esse ano nós estaremos tomando a vacina e, com isso, ter plenas condições de trabalho. O Dr. Roberto fala, depois de tomar a vacina, mais 2 anos. Tem que esperar aí com os cuidados que nós temos que ter nessa agenda da prevenção. Mas é muito satisfação para mim vir para o Vale do Paraíba. Eu fui um agrônomo da CAT. Não me conformo com a CAT ter terminada, passada para uma denominação CRDS, Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável. Não é? Então, foi assim, o nascedouro da CAT, fui lá
em 67, fiz o concurso, entrei e trabalhei a partir de 68 para frente. E a minha preocupação, formado lá em Piracicaba, era altamente tecnicista. E aí ensinava o produtor como produzir mais. Mas nem sempre produzir mais significava mais renda. Então, esse assunto que o Tirso fala, rentabilidade, venda direta, tá certo? Então, costumei observar, assim, o que acontecia. Fazia o produtor produzir mais, mas isso não se traduzia em renda, não é? A lei dos rendimentos decrescentes. Não é? E aí, eu falei, vou querer saber o que é isso. E comecei a enveredar para o caminho da economia rural. E aí, estudava esse produto, aquele produto, e na época, o leite era um produto de ponta no Vale do Ribeira, no Vale do Paraíba, desculpe, no Vale do Paraíba. E aquela negatividade que espelhava a produção de leite. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para o Vale. Eu vou para o Vale e vou saber o que é esse negócio de negativo no leite. Aí, em Caçapava, encontrei a propriedade do Dr. José Maria de Freitas, um médico aposentado, que me colocou, assim, à vontade para estudar o que era o leite na sua propriedade. E aí nasceu um caderno de escrituração, levar o produtor a ter os fatos econômicos pensados e não somente os produtivos. Tá certo? Esta combinação da produção com a rentabilidade. Para isso, vamos fazer um caderninho. E fizemos esse caderno que está até hoje sendo implantado nas propriedades para levar. Porque, se falar em... Não gosto de o termo contabilidade. Contabilidade, para mim, é uma expressão que traz muita confusão, né? Débito, crédito, tá certo? E tem todos aqueles itens que compõem essas duas denominações. Então, era um caderno de escrituração, mas que pudesse dar ao produtor a noção do que era a rentabilidade da sua produção. Se a gente chegava para um produtor, quanto é que o senhor ganhou? Era o quê? A receita menos a despesa, e o que sobrou, se positivo for, estava ganhando. Se negativo, estava perdendo. E aí, não levava em consideração o inventário. O inventário é que dá a depreciação da propriedade. Então, em cada litro de leite, nós temos que ter a depreciação do ativo, da propriedade, da terra, das máquinas, dos animais, das benfeitorias. Essa parte era mais complicada a fazer. Mas aí nós tínhamos um balanço correto do que era a produção leiteira. E fizemos isso em 28 estabelecimentos aqui no Vale do Paraíba, apoiado com os técnicos das casas da agricultura. Estudamos isso e coisa interessante, senhor Carrossi, o leite pelo leite na época não era muito rentável, mas se combinado com uma outra atividade, passava a ser. Mesmo com o café riado aqui do Vale do Ribeira, do Paraíba. Então, tinha uma certa renda, era a combinação, a não ser que fosse para vender animais, bezerros. A produção, mesmo assim, era contestada, Eduardo. Então, estudando isso, e fizemos a apresentação. De modo que toda essa questão, assim, que eu acho de levar o produtor, ir além da cerca, é de fundamental importância. E, para isso, nós estamos levando em consideração essas colocações de trabalhar com o canal rural, difundindo esses argumentos, essas colocações com os produtores. Tá certo? De suma importância isso. Então, nós estamos, através do canal rural, que muitas coisas que nós fazemos boas, tais como aqui, tem que ter conhecimento. Tá certo? A população tem que ver o produtor rural de um modo que ele, na realidade, seja reconhecido. É isso que o Senar está fazendo.
nós temos que reconhecer uma pessoa chamada Fábio de Sales Meirelles, que era constituinte e, com isso, colocou o Senar na Constituição brasileira. Senar não é medida provisória como as outras unidades do Sistema S são. Senar não. Senar é Constituição. Isso porque tinha Senai, tem Senac, Comércio e Indústria, por que não ter o rural? E aí ele trabalhou avidamente para esta aprovação. De tal maneira que hoje nós temos 237 sindicatos no estado de São Paulo, nós temos as extensões de base desses sindicatos, e com isso, na amplitude que nós estamos fazendo, estamos chegando a 620 municípios do estado de São Paulo, tá certo? Dos 645 municípios que o estado tem. O Senar é do produtor rural. Ele coopera conosco na sua rentabilidade e arrecadação para o Senar. O Senar devolve em cursos, em contratos com o canal rural, os seus recursos, a fim de difundir aquilo que ele tão sabe para os produtores rurais. Então, nós temos que fazer esse produtor radicalizar-se na terra. E, para mim, para ficar na terra, é renda. Renda. Nós temos que ter renda. Descobrir maneiras que, além do ato produtivo, a incorporação do econômico para que os resultados sejam positivos. Ir além, tá certo, do que estão querendo fazer em termos de ICMS. Que, se não fosse uma ação devidamente planejada, iria encarecer mais o aspecto produtivo. Mas alguns aspectos foram derrubados. Falta derrubar mais. Tá certo? Haja visto o movimento de ontem. E está a FAESP politicamente agindo nesse sentido. E está o Senar com 400 técnicos difundindo tecnologia pelo estado de São Paulo. É um pouquinho do que podemos fazer. Mas eu que fui aposentado da CAT, tá certo? Eu poderia dizer, do jeito que ela está, o Senar tem uma significância muito importante no estado de São Paulo. Então, a todos aqueles que o Tobias mencionou, que o Júlio mencionou, aí, não é? Muito obrigado, tá certo? E estamos aí, e vamos ver o que a gente pode fazer para que realmente o Senar esteja mais perto, a federação mais perto de você, e agora conjuntamente com o SEBRAE. Então, são essas colocações iniciais, tá certo, que a gente gostaria de fazer, já que debate teremos. Muito obrigado, Tobias. Obrigado, doutor Biral, muito obrigado. Palavras sábias do doutor Biral. E a gente continua aqui a nossa abertura, né, abertura dessa terceira etapa das caravanas da família Nação Agro, hoje transmitindo diretamente de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. E eu quero chamar agora, para dar as boas-vindas para todo mundo também, um homem que é do Vale. Ele foi nascido e criado no Vale do Rio Mogi Guaçu e adotou o Vale do Paraíba agora para viver. Luiz Roberto Carrossi, por gentileza, nosso anfitrião, o proprietário aqui do Sítio Recanto Feliz. Muito obrigado pela acolhida, Carrossi, e, por favor, fique à vontade para falar com os telespectadores do Canal Rural da família Nação Agro. Eu que agradeço muito, é um prazer muito grande tê-los aqui na minha propriedade. Quero que se sintam em casa, por favor. Eu digo que esse é um lugar especial onde eu recebo somente amigos. Então, eu acho que estou fazendo aqui novos amigos e assim tem que ser para a vida eterna. Muito obrigado pela presença, pela visita. Ferraz, meu conterrâneo. Eu tenho aqui alguns pontos em comum que eu gostaria de citar. Ferraz, por exemplo, foi quase convivemos na mesma época em Araras, numa terra maravilhosa, né? Que eu acho que também é uma potência agrícola, né? Principalmente na cana-de-açúcar, né? É muito prazer. Sou muito amigo do irmão dele, da Unicamp, e assim por diante. É um prazer muito grande tê-lo aqui. O Cavalca, né? Que nós somos tão amigos,
aqui de Guaratinguetá, que a gente usa o mesmo corte de cabelo, né? Júlio, obrigado aí, né, representando o Canal Rural. Doutor Mário, é um prazer muito grande. Só de falar da Luiz de Queiroz, me dá um palpitar no coração, grande escola, né? Parabéns aí por ter cursado a Luiz de Queiroz. Muito obrigado pelas palavras. Isso é muito bom. E a todos os produtores, as pessoas que estão trabalhando aqui, os técnicos, os colaboradores. Muito obrigado. E a minha família é assim que costuma receber. Família italiana, sabe como é que é, né? Muito calorosa, muito abraço, muito beijo, né? 3 beijinhos na face, né? E assim que a gente age aqui, né? Eu queria dizer alguma coisa que, olhando esse tema aqui, família, nação, agro, isso me soa mais ou menos como um poema, né? Família, que para nós, produtores rurais e o pessoal que vive na roça, não tem outro ambiente se não for a família. Talvez, hoje, na sociedade, as pessoas que mais valorizam a família é o pessoal que mora na roça. Eu posso falar num termo bem assim, coloquial, né? O pessoal que mora na roça é família. Então, esse nome encaixou direitinho. Nação, porque a gente tem a etnia em comum, né? Pelo menos isso, ou próximo disso, já que nós somos uma nação um pouco misturada. Mas aquilo, né? A filosofia básica daquilo que nos une, pelo menos um rumo, alguma coisa desse gênero. E agro. Agro, para nós, é o oxigênio, aquilo que mantém a gente de pé. Então, o nome aqui tá maravilhoso, eu estava olhando para isso, eu estava me encantando com essas 3 palavras. Eu acho que encaixaram assim de maneira perfeita, né? Então, eu quero também agradecer a oportunidade de ser o primeiro da 3ª etapa. Muito obrigado por ter me escolhido aqui, né? Eu estou fazendo assim o possível para que votem em outras, né? Estaremos sempre às ordens, é um prazer muito grande. E eu gostaria depois que as pessoas aproveitassem e testar um pouco alguma coisa que eu possa oferecer, né? Aparecida alimenta a alma, eu alimento o corpo. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, era isso que eu tinha que dizer. Vivo da roça, sou italiano, a minha família veio no tempo do início, né, da substituição da mão de obra, né? E por isso nós estamos aqui. Então eu tinha que pisar, além da engenharia, ter que pisar na terra pelo menos uma vez por dia. Então eu gosto muito desta área. Eu acho que as dimensões brasileiras, sou professor de faculdade de engenharia, tenho que falar. Na minha formação, eu fui mais tecnicista do que humanista, do que ambientalista. Nós fomos assim, né? Era a nossa formação. Mas não podemos deixar de falar da parte hoje que impera muito, que é o ambientalismo, aquilo que é natural, aquilo que é orgânico, e da maneira que nós estamos trabalhando, visando a produtividade, o rendimento, né? Sobretudo a proteção do nosso solo. Então, eu acho que nós estamos no caminho certinho. E a última coisa que eu gostaria de falar é que, na Europa, países grandes, países pequenos, o pequeno produtor, a gente vê isso no produtor de leite da Suíça, a gente vê no produtor de queijo e o produtor agrícola francês. Ele produz bem menos que um pequeno produtor brasileiro, só que ele vende direto, ele está próximo do público. E ali, ele consegue, por exemplo, passar um mês com a família numa estação de esqui, vivendo num padrão bastante razoável. Então, ele tem rendimento, ele consegue fazer isso. O que nós temos um pouquinho de dificuldade em resolver essa equação, que eu acho que vocês estão apresentando a solução, né? Então, nesse sentido, eu quero agradecer muito por isso. Eu acho que esse é o ponto. O senhor indicou direitinho aquilo que nós temos dificuldade, né? Colocar o produtor de frente com o consumidor, ou pelo menos perto daquele lugar que se faz o negócio. Então, esse é o ponto. Eu acho que nós estamos no caminho certinho. Agradeço mais uma vez por isso. Perfeito? Muito obrigado, hein? Estamos às ordens. Obrigado, Carrossi. Muito obrigado. Então, acabamos
Acabamos de ouvir aqui, pelo que eu entendi, o depoimento do autêntico pé vermelho, né, Carrossi? É isso aí, com muito orgulho, né? Bom, e para fechar essa fase de abertura e de apresentação, eu quero chamar o nosso anfitrião aqui também, o Eduardo Cavalca, presidente do Sindicato Rural daqui de Guaratinguetá, que também é um lutador, é um herói, é uma liderança aqui do Vale, que não tem madrugada e não tem noite para correr atrás das lutas dos nossos produtores rurais. Eduardo, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela acolhida aqui em Guaratinguetá, viu? Fique à vontade aí, boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço a homenagem, não é tanto assim, mas a gente agradece. Agradece também a presença de todos, estar aqui nesse momento, aumentando nossos conhecimentos, agradecer a presença das autoridades. Fica difícil falar depois de um poeta, depois de um filósofo. Então, o que eu tenho a dizer a todos é isso. Agradecer a presença e aproveitem bastante o evento e o assunto a ser discutido é muito importante, associativismo e cooperativismo. Obrigado. Obrigado, Eduardo, muito obrigado. O Tiago Chaves não conseguiu chegar, né, Eduardo? Ainda não. Agradecer também o apoio do Tiago Chaves, o presidente da Associação Agropecuária daqui de Guaratinguetá, parceiraço também. E lembrando, né, que a associação tem 84 anos, faz 84 anos agora em outubro, e o sindicato faz 54. São duas entidades irmãs, trabalham juntas no mesmo prédio e conjuntamente. Então, obrigado, Tiago, obrigado toda a equipe do Sindicato Rural daqui de Guará e toda a equipe da Associação Agropecuária também. Então, gente, vamos para a nossa primeira palestra, né? Primeira e única palestra do dia. Lembrando que você pode participar pelo WhatsApp, tá? O número aparece aí no rodapé da nossa telinha. É o 11 99624 3295. Você pode mandar uma mensagem de texto, mandar um áudio, um videozinho com a sua pergunta ou com a sua observação, tá bom? Guilherme Campos, consultor do SEBRAE, vai conversar com a gente sobre cooperativismo, associativismo, essas instituições, essa forma de pensamento cooperativista, associativista, tem trazido ganhos enormes para os núcleos de produtores. Então, o Guilherme vai trazer para a gente um pouco mais sobre essa filosofia, esse jeito de pensar, de agir, que é o cooperativismo, que é o associativismo. Guilherme, mais uma vez, brigadão pela parceria, brigadão SEBRAE aqui de Guará, o SEBRAE do Vale, viu? Obrigado aí pelo apoio que vocês estão dando para a gente. Fica à vontade, Guilherme. Oficialmente, então, boa tarde para vocês. Eu sou o Guilherme, sou consultor do SEBRAE. Agradeço muito essa oportunidade. Então, família Nação Agro, aí, muito obrigado pela sua oportunidade. O escritório nosso em Guaratinguetá, por meio aí da Ariane, nossa gerente, o Felipe Rincos, nosso consultor de agro. Muito obrigado pela lembrança e pelo convite. Eu atuo no SEBRAE há 20 anos, e o SEBRAE, Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa, mas eu entrei aqui para trabalhar exclusivamente com associativismo e cooperativismo. Por quê? O SEBRAE atende a micro e pequena empresa. Então, a gente está falando de pequenos negócios. E quando a gente fala de pequenos negócios, a gente precisa de uma organização. Porque se a gente não tem volume, se o nosso tamanho não é grande, a gente pode ficar grande. Então, eu tenho atuado desde o ano 2000 com associativismo e cooperativismo. Estou aqui para trazer um pouco da experiência que eu tive nesse trabalho para vocês, compartilhar. O que vocês tiverem de dúvidas, perguntas, se no momento que eu estiver apresentando quiser interromper, hoje, graças a Deus, nós podemos fazer isso, lógico, tomando todos os cuidados aqui, com menos pessoas, mas nós podemos trocar a experiência, porque o conhecimento que eu tenho vem da troca de vocês. É um prazer estar aqui com vocês, que sustentam aqui o que é a economia de um país, e que estão aí no dia a dia, com todas as dificuldades, evoluindo, como o Dr. Mário Biral falou. A preocupação anteriormente era produzir. Essa preocupação já foi. Então, a produção hoje não é o grande desafio. Então, a gente tem um desafio maior ainda do que? De mercado, de agregar valor. E aí que entra o quê? A organização como uma forma de você conseguir isso.
primeiramente, eu queria interagir um pouco com vocês aqui e entender, está fácil ganhar dinheiro no meio rural hoje? Está tranquilo? Vocês têm dificuldade? Quais são as dificuldades? Mão de obra, o que mais? Insumo caro, alguns insumos aí até vinculado ao dólar, né? O preço sobe bem o dólar, sobe o preço do insumo, o que mais? Diesel caro. Então, quer dizer, cada vez mais caro para produzir. E o preço na hora de vender, tá bom? Então, assim, e aí nós vamos entender um pouco hoje do porquê que é assim e de que forma, melhor, de que forma que nós podemos trabalhar para poder melhorar isso. Porque se esses são problemas dos produtores rurais, quem que tem que resolver isso? São os próprios produtores. Então, o Dr. Biral falou aqui da questão do ICMS. Então, o ICMS influencia no preço do insumo. Então, veio uma medida aí que ia aumentar. A organização dos produtores possibilitou uma negociação. Alguma coisa já não vai aumentar como iria anteriormente. Então, aí o próprio produtor rural, por meio de organização, que tem que ser uma ação coordenada, foi lá e mudou essa situação. Então, é isso que a gente quer mostrar. Mostrar o quê? Que se os problemas são nossos, e aí eu me coloco também como uma pessoa do meio rural, uma pessoa que sobreviveu a vida inteira vivendo nesse ambiente de cooperativa, porque meu pai é queijeiro, trabalhou 40 anos numa cooperativa de leite. Então, se os problemas são nossos, nós temos que organizar para poder resolver. E é em cima disso que nós vamos trabalhar. Eu gostaria de passar para vocês só um exemplo de um vídeo que demonstra bem essa situação. É uma situação que está ali para todo mundo, influenciando todo mundo, mas que só foi resolvida de maneira coletiva. Esse vídeo demonstra uma situação que gera problema para todo mundo. Então, tem uma árvore caída no meio do caminho lá. Todo mundo, de certa forma, é influenciado, o trânsito parou, muita gente tem seus compromissos, precisa resolver, e todo mundo olhando. Quem que vai resolver isso? É responsabilidade de quem? Até que um garoto toma iniciativa, vai lá, lógico, às vezes até o garoto sem noção de que sozinho ele não resolveria, mas ele foi lá e puxou o grupo. E ele encontrou ali pessoas ali que se mobilizaram em função do quê? Do exemplo dele. E, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue isso. Que às vezes a gente vê muitas lideranças aí que são presidentes de associação, diretorias aí de associação, de cooperativas, que tentam fazer, mas sozinhos eles não vão conseguir. Então, eles precisam de quê? Precisam desse apoio, dessa força de um trabalho coletivo, que só em conjunto o grupo vai ter força para resolver esse tipo de problema. E isso parece uma situação, falar, mas acontece isso? Acontece. Eu fui fazer uma palestra num bairro rural uma vez, na região de Itapeva. E tinha um produtor lá, que além de produtor, ele também trabalhava na prefeitura. Ele falou, você não acredita, rapaz? Eu trabalho na prefeitura, outro dia ligar desesperado aqui, falando que tinha uma árvore atravessada na estrada, que a prefeitura tinha que ir lá, resolveu, achei que fosse uma coisa muito séria, caiu uma árvore, né? Foi uma coisa muito séria, peguei 3 funcionários da prefeitura, fomos de caminhão para lá. A hora que chegou lá, eu vi o tamanho da árvore, sozinho eu conseguiria resolver isso. Então, mas o que acontece? Muitas vezes a gente espera que alguém resolva os nossos problemas. É mais cômodo. Então, quando a gente traz aqui o associativismo, a gente quer trabalhar o quê? Trabalhar a organização para que juntos vocês resolvam o problema. É difícil? É. Porque qual que é a realidade nossa de mundo hoje? A tendência do maior engolir o menor. E como é que a gente faz para mudar essa situação? A gente tem que pegar o exemplo dos grandes. Eu trabalhei, assim, eu entrei no Sebrae no ano de 2000. Logo que eu entrei, a gente tinha o nosso gerente de associativismo, Dr. Benedito Roberto Zurita. Ele é da região de Araras. O carroça de Araras, conhece o Zurita? Zurita trabalhava lá e, na época, já tinha 50 anos de experiência. Aí eu tinha acabado de entrar, na segunda-feira, o Zurita lia todo o jornal. Ele chegou com esse recorte aqui, eu fiz questão de escanear. Ele chegou, Guilherme, olha a situação. Pepsi, Coca-Cola, Nestlé,
Parmalat, Danone, na época os grandes do leite aí, estão se organizando para quê? Eles tinham montado uma empresa nos Estados Unidos para poder vender em conjunto, porque a negociação com os grandes varejistas lá, com o Walmart, é pesada. Então, o que eles fizeram? Se organizaram para poder negociar junto. Ele falou, os caras estão aqui no Brasil, estão fazendo isso. E nós aqui, a gente tem uma dificuldade de organizar o pequeno. Então, a gente precisa o quê? Colocar essa consciência no pequeno. Que muitas vezes, para resolver os próprios problemas, eles vão ter que se organizar e vão ter que se enxergar como parceiro e vão ter que trabalhar juntos. É impossível, se você quer resolver o problema em conjunto, o problema sozinho. E aí, com o tempo, a gente vai vendo outros exemplos. Isso aqui foi no ano de 2011. Drogazil e Droga Raia. Então, a gente tem que sair dessa situação aqui de competição, de egoísmo, e passar para um trabalho coletivo. É um desafio? É. Como é que a gente pode fazer isso? Tem que mudar uma cultura. E até eu lendo um artigo, uma vez um professor, se não me engano, até um professor de Exalc, pesquisador na área de leite, falou, o produtor, tecnologia, produção, excelente. Aonde vem a dificuldade? Na comercialização. E ele fez até uma comparação. E ele falou, e aí o que acontece? Na hora de organizar, esse processo de organização, parece que você está juntando sapo numa carriola. Você junta 20, anda um pouquinho, aí pularam 10. Aí você tem que parar, tentar trazer esse grupo novamente, para que a coisa continue e que o resultado venha. Porque toda vez que você se organiza, você quer o quê? Você quer um resultado diferente. Você quer mudar uma situação, você quer melhorar uma situação. E aí a gente tem no associativismo, aí uma definição bem ampla. Que o que é associativismo? É a união aqui de pessoas ou empresas, então a gente está falando de pessoas individualmente ou até mesmo de empresas, com o principal objetivo de superar dificuldades e gerar benefícios comuns. Então, por isso que eu perguntei da dificuldade. Por quê? Se a gente tem dificuldade hoje, o insumo está o preço alto, a mão de obra hoje é difícil, e é difícil de vender, a gente tem que se organizar. E aí, em princípio, a organização primeiro, a gente pode pensar o quê? Benefício econômico. Porque é engraçado, o produtor rural, na hora que ele vai comprar insumo, ele pergunta o preço. Aí ele vai, produz, tem o produto, e na hora que ele vai vender o produto, ele pergunta o preço de novo. Ah, quanto você paga? Isso vem do quê? Vem da falta de organização. Então, a gente tem que começar a pensar em ações para quê? Correr atrás desse tipo de benefício. Benefício político também, às vezes a gente tem uma aversão a essa palavra política, mas isso está presente no nosso dia a dia. E dentro de uma organização, os sindicatos são os exemplos aí de organização para trabalhar o quê? Questão política. E precisa ser trabalhado, porque senão nós nunca vamos conseguir um ambiente favorável. Então, são esses benefícios que nós temos que correr atrás. Só que, para que isso aqui aconteça, para que esses benefícios cheguem, tem que ter um grupo de produtor lá trabalhando. Não adianta. E fazendo o quê? Primeiro, quando a gente quer mudar uma cultura, primeira coisa, a gente tem que sensibilizar as pessoas que estão envolvidas ali nesse processo. E qual é a parte mais sensível do nosso corpo, gente? Me ajudem. Ah lá, sim, o bolso. Então a gente começa trabalhando ações, o quê? Que muitas vezes vão trazer uma redução de custo, que é a compra em conjunto, e um preço melhor do produto. Vender em conjunto. Então, a gente tem vários exemplos aí, são cooperativas que fazem essa compra em conjunto, são associações, ou até mesmo, gente, grupos informais. Eu já atendi, dentro de... Uma vez fazer uma reunião, 1h da tarde, me chamaram para fazer uma reunião na CAT. Então, a CAT falou, tem um grupo de produtor aqui que você precisa atender. Aí a hora que eu falei, mas tem certeza? 1h da tarde, o produtor não se reúne 1h da tarde. Ele falou, certeza, pode vir que o grupo vai estar aqui. Aí eu cheguei na CAT lá, 1h da tarde, estavam 15 produtores lá, sentados já, me esperando. E aí eles falaram o seguinte para mim, nós temos esse grupo aqui, toda semana a gente se reúne aqui na CAT, então a CAT cedeu o espaço, a gente se reúne, e a gente faz compra em conjunto. Então, tudo que a gente precisa comprar, a gente compra em conjunto, aí a gente vai, produz, na hora que a gente vai vender, a gente também vende em conjunto.
Só que a gente não tem uma associação, a gente não tem uma cooperativa, a gente não tem nada. Então falaram para nós que nós temos que nos organizar, precisa. Eu falei para eles assim, ó, como está para vocês a situação hoje? Falou, tá bom, tem um compromisso, todo mundo ajuda, a gente divide as tarefas. Falei, então pode continuar isso. Vocês vão pensar numa formalização aí, numa pessoa jurídica, a partir do momento que isso traga algum outro tipo de benefício para vocês. Por quê? Aquilo que eles precisavam, eles tinham. Eles conseguiam se organizar e faziam as coisas juntos, trocavam informação, se reunia. Eu fiquei assustado, pô, reunir com o produtor rural 1h da tarde, quando você consegue? É raro. Então aí eu falei assim, ó, vocês estão no caminho certo. Então disso é a ação que importa. Agora, se existe uma associação, existe uma cooperativa, facilita esse processo. Pode ajudar nesse processo. Então aí nós temos vários exemplos aí. Aí ó, eu estou colocando alguns exemplos aqui da região de Bauru, que eu morei muito tempo em Bauru. Como eu atendi o estado inteiro, Bauru é no centro do estado, então eu corria para todo lado. Então, Promissão, onde tem muitos produtores lá, até do assentamento, acho que o maior assentamento do Brasil está em Promissão. Então, eles se organizavam aqui, uma cooperativa de produtores familiares aqui, principalmente aqui para compra de insumo e assistência técnica. Também aqui, ó, na região, a Associação dos Produtores aqui, ó, é uma associação e cooperativa da agricultura familiar. Por quê? Depois nós vamos ver aqui a diferença entre associação e cooperativa. Existem algumas diferenças aí, por questão da associação não ter finalidade econômica e a cooperativa ter, sim, uma atividade econômica. Então, a parte de comercialização fica toda para a cooperativa. Por quê? Porque eles estão acessando um mercado aqui. E para vender para esse mercado, a nota de produtor não atende. Então, ele precisa de uma nota de uma pessoa jurídica aqui, que é diferente do produtor rural. Então, assim, tem vários grupos que trabalham e se organizam para fazer isso. As próprias cooperativas, e vocês têm cooperativas grandes e importantes aqui na região, fazem isso. Mas é importante o quê? A participação do produtor. A integração do produtor nesse processo. Não enxergar a cooperativa só como fornecedor de insumo. Ela é uma empresa que é de vocês. Então, assim, esse processo aqui é o que traz a diferença, é o que vai fazer com que sobe mais dinheiro no bolso do produtor e que motiva as pessoas a se organizar. Fora isso, o que vem de benefício? Troca de informações. Então, assim, a quantidade de experiência e conhecimento que vocês têm é muito grande. A hora que vocês sentam numa sala de reunião e começam a conversar, o que um pode contribuir com o outro, assim, é uma coisa assim, fantástica. Eu já fui em reunião que, chama o Sebrae aqui que nós estamos com problema. O problema nosso é o preço do leite. A hora que eu perguntei do preço lá, estava no estado, o preço estava no nível mais alto. Então, nesse caso, por mais que eles se organizassem aqui, no grupo ali, eles não tinham como melhorar. Aí o que eles fizeram? Eles começaram ali, a hora que eu coloquei aqui, na época não era nem esse projetor aqui, chique assim não, era aquele reto projetor. A hora que eu coloquei a transparência lá, que tinha essas informações, eles começaram a questionar. Falei, é mesmo, nós não conversamos entre nós. O que você está dando para o seu gado comer? Estou dando torta de laranja. Onde você pega a torta de laranja? Na região não tem? Não, estamos indo para um caminhão, pegando meio caminhão lá de bebedouro toda semana. Opa, mas peraí, meio caminhão? Como é que está a produtividade? Falei, está excelente. Então vamos trazer um caminhão agora e vamos rachar o frete. E aí eles ficaram, gente, sem brincadeira, 1h30 conversando sobre isso. Eu encostei lá, então o que eles precisavam ali? Conversar entre eles. No caso lá, reduzir o custo de produção. E com informação deles mesmo, eles tinham como fazer isso. E aí, assim, quando não consegue, aí o grupo vai procurar quem? O grupo vai procurar o Senar. Fala, Senar, nós estamos com esses problemas aqui na parte técnica, como que a gente pode resolver? Aí na parte de gestão, nós não temos controle. Precisamos de um caderninho ali para controlar a entrada e saída, que a gente não tem esse caderninho. Sebrae, ajuda a gente, orienta a gente. Aí procura o Felipe lá, fala, Felipe, traz isso aqui para a gente. Mas isso facilita muito quando você tem um grupo de pessoas que estão pleiteando isso, estão correndo atrás dessa informação. Ações coletivas de marketing. Eu devia ter trocado essa palavra aqui, eu gosto de ficar usando essa palavra em inglês, não. Cada vez mais a gente fica usando isso aí. São ações de mercado. Então, você vai fazer ação de mercado, você vai fazer ação em conjunto. E o que é hoje fazer ação em conjunto de mercado? Procurar um mercado de maneira coletiva, abrir mercado, tentar fazer o máximo para quê?
para tentar eliminar o intermediário. Tentar o máximo possível fazer que o produto saia direto do produtor e chegue no consumidor. Por quê? Aí vocês vão estar recebendo também uma margem que hoje muitas vezes fica com o intermediário. Só que como fazer isso com um volume pequeno, sozinho? Não tem. Isso hoje pode ser feito em termos do mercado privado e do mercado público também. Então você precisa desse grupo para poder organizar isso aqui. Equipamento coletivo. O pequeno produtor, como é que ele vai manter um tanque de expansão? Como é que ele vai resfriar o leite? Não fica mais fácil juntar com mais 10 produtores, pegar um tanque de 2.000 litros, 3.000 litros, para poder fazer esse resfriamento conjunto? Para vender em conjunto também os 3.000 litros? Então, isso aconteceu e dependeu muito da organização. Patrulha mecânica. Aqui em Guará tem uma associação. Vocês têm a patrulha mecânica aqui? Tem alguma associação que tem trator, implemento ou não? Tem algumas associações que, ao invés de o produtor fazer esse investimento, a associação vai adquirir isso, ou com recurso próprio, ou com recurso, às vezes, que venha do Estado, venha do governo federal, do próprio município, e faz essa aquisição. E faz o quê? O rateio disso. Racionaliza o uso e faz o rateio, tanto do custo, quanto da utilização aí. Então, isso tem bastante grupo que faz isso também. Aí você diminui o seu custo de investimento. E aí, nessas andanças, numa associação de produtores, 150 produtores nessa associação. Aí eu conversando com eles lá, chegou na parte de equipamento, eles tinham uma patrulha gigante lá, um barracão. Ele falou assim, nós temos nosso equipamento aqui. Mas o legal é que, conforme a gente trabalhou, veio uma ideia de um produtor. E lá a participação é muito grande. E aí facilita, né? Porque vem ideia. Então, aí, de repente, o produtor falou assim, mas a gente não pode ter um animal em conjunto aqui, mas que animal? Um jumento. Todo mundo aqui usa o burro e a mula para trabalhar. Por que a gente não compra um jumento aí, um reprodutor bom para nós? E aí fizeram isso. Compraram um jumento lá em conjunto, uma genética boa, dividindo o custo de manutenção desse jumento ali, a associação mantém, divide o custo ali de manutenção, ele fica na sede da própria associação lá. Eles falam assim, foi bom para todo mundo. Foi bom para nós, que a gente tem uma linhagem de burro excelente para trabalhar. Bom até para o jumento. Ele falou assim, então o nome dele é Feliz. E tem mais de 100 namoradas na região aqui. Come bem, dorme bem. Então, assim, esse tipo de coisa é que faz o quê? Faz o grupo perceber o retorno, se mobilizar. E outra questão importante hoje, acesso a crédito. Buscar e privilegiar o quê? As cooperativas de crédito. Pensar na forma de acesso ao crédito meio cooperativo. Por quê? A cooperativa de crédito, ela é um banco. Ela tem todo tipo de serviço bancário, só qual que é a diferença? O próprio produtor é o dono. Então, provavelmente, você vai ter uma taxa de juros mais baixa, um serviço de melhor qualidade, e quando você tem um dinheiro sobrando, se você aplicar, você vai ter uma taxa de juros maior. Então, assim, isso é que movimenta o grupo, que faz com que o grupo tenha sucesso e se mobilize. Mas, para isso, gente, o que é importante? É a participação. Eu sou formado em administração de cooperativa, eu estudei na Viçosa. Aí fiz um curso próprio de administração de cooperativa. E quando eu saí muito preocupado com a parte técnica. Como é que funciona a cooperativa, lei, estatuto. E quando eu fui ver na prática, onde a coisa pegava, era no comportamento. No comprometimento das pessoas em participar. Porque não é porque você tem uma estrutura formal ali, e quando a gente tem uma estrutura formal, aqui eu pesquisei aqui na região, então vocês têm a cooperativa aí dos produtores de arroz. Então é uma iniciativa importante. Mas a cooperativa aqui, são os cooperados. Então a cooperativa só existe por quê? Porque existe um grupo de cooperados aqui atrás. E sempre é importante o quê? A questão da formalização. Porém, é importante aqui nessa formalização, tanto de associação quanto cooperativa, o quê? A gente vê aqui que a assembleia
é sempre o órgão máximo de decisão. E essa Assembleia precisa da participação de todos os associados, de todos os cooperados. Apesar da gente ter um estatuto aqui, e o estatuto é o conjunto de regras que fala a relação, que rege aí a relação entre o produtor, o cooperado e a cooperativa, a gente tem o quê? Que participar das decisões. A diretoria é importante, mas ela é eleita aqui entre os associados, para quê? Para durante um tempo previsto, 2 anos, 4 anos aí, exercer o quê? O que a Assembleia determinou e o que o Estatuto determinou. Fora isso, a gente tem o quê? A gente tem também o Conselho Fiscal, que faz a fiscalização, para ver se o que a diretoria faz está de acordo com o que a Assembleia determinou. Então, quando a gente fala de uma associação, aqui, ó, com a questão da parceria. Então, vocês têm uma página aqui que está junto, ó, associação e sindicato. Isso, gente, é muito saudável e muito importante. Porque, de um lado, você trabalha a organização aqui, você trabalha um tipo de prestação de serviço, aqui você trabalha outro tipo de prestação de serviço. E essa integração aqui facilita muito para os produtores. Então, aqui, esse é um ponto positivo, e eu até aqui, dessa pesquisa aqui, vou levar isso para frente. De enxergar aqui, de fazer esse tipo de parceria. Passando aqui para... Porque já falou a questão do tempo aqui. A cooperativa, especificamente, ela tem uma lei própria. Então, a cooperativa de produtor aqui, ela segue a Lei 5764, de 1971, que ela fala o quê? Que a cooperativa aqui é uma organização onde os produtores aqui vão se organizar e vão contribuir com o bem aqui para o exercício de uma atividade econômica. De proveito comum, porque todo mundo que está na cooperativa tem que estar envolvido nessa atividade econômica. E sem objetivo de lucro. Por quê? A cooperativa em si, ela não tem que ficar com esse dinheiro. Por isso que ele não é considerado lucro. Tudo que sobra de dinheiro na cooperativa é chamado de sobra, e ele é do produtor. Mesmo que ele fique na cooperativa para fazer investimento, ele é incorporado ao capital de cada produtor, e esse dinheiro é do produtor. Até por isso que ele não é tributado. Então, a cooperativa não tem, ela é isenta do quê? Do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. E aqui tem uma outra questão aqui, ó, que é a ação de mercado da cooperativa. Então, se está mais ou menos, está bom. Porque eu já participei de grupos, você tem 1000 cooperados. Se você quiser que tenha 100 participantes, você faz churrasco. Aí, se você fizer churrasco, você consegue 100. E é isso aí eu testemunhei. Numa assembleia dessa, cheia de coisa importante aqui, ó, toda a atividade econômica da cooperativa é apresentada em assembleia. Então, cheio de coisa importante para decidir, avaliar o resultado. Qual que era a preocupação? Pô, acaba logo isso aí, para logo de falar para a gente comer churrasco. E assim, eu juro, eu ouvi, gente, vamos comer por conta da cooperativa. Você não está comendo por conta da cooperativa, você está comendo por sua conta. É você que está pagando. Então, assim, isso precisa mudar. A gente efetivamente exercer o quê? A democracia. Porque a gestão de uma cooperativa é democrática, só que a gente precisa exercer. A gente precisa participar. Então, a participação nessas atividades aqui é fundamental. O controle do cooperado tem que estar aqui, ó, na participação dele, no dia a dia. E aí, assim, a gente pode pegar excelentes exemplos aqui de cooperativa, cooperativa de leite. Tem alguém que é cooperado aqui da Serra Mar? O senhor é cooperado lá? E, assim, o leite passou por uma crise muito grande, uma transformação de mercado, e isso eu acompanhei de perto. A mudança do barriga mole para o leite longa-vida, isso influenciou bastante, porque se saiu de uma embalagem que custava 3 centavos, passou uma embalagem que passou a custar 15, 20 centavos só a embalagem. Isso tirou muito dinheiro do produtor. Então, o mercado mudou e muitas cooperativas quebraram. Mas quebrou por quê? Porque o cooperado não estava junto. Então, quando o mercado abriu e vieram as grandes multinacionais, eu já presenciei esse exemplo de chegar a Parmalat na região lá e oferecer 2, 3 centavos a mais pelo litro de leite, principalmente na época da seca, que está faltando leite. E aí o cooperado, o que ele faz? Ele se mantém fiel à cooperativa? Não. Ele passou a entregar o leite para a Parmalat. E a sua cooperativa, que tinha uma capacidade de produção e recebia 200 mil litros de leite, passou a receber 100. Passou a receber 80 mil litros de leite por dia. O que aconteceu? A cooperativa não aguentou.
Então, assim, é importante que a gente pegar os bons exemplos que tem aqui e fortalecer. Por quê? Você está agregando valor. É o seu produto que está aqui, com valor agregado. E sempre buscando uma possibilidade de agregar mais valor ainda. E quando a gente está falando de produtor, a gente está falando, por exemplo, da produção de queijo artesanal. Só que para isso aconteça, então por isso que não tem como você enxergar a situação só como no econômico. Então, por exemplo, o queijo artesanal hoje, você consegue produzir hoje, no estado aqui, queijo com a tecnologia francesa, vender 1 quilo de queijo a 150, 200 reais, só que na legislação hoje, na legislação estadual, não é permitido produzir queijo de leite cru. Então, como você vai regularizar a sua atividade? E aí você tem que atuar o quê? Então, o produtor artesanal tem que procurar o quê? Atuar na questão política. Se organizar para pleitear o quê? A mudança da legislação. Inclusive, a FAESP teve um papel importante na mudança. A lei do CISP artesanal está mudando. Então, teve um grupo de trabalho organizado pela FAESP para poder o quê? Fazer essa mudança, para a gente poder o quê? Agregar valor. Mas para que tudo isso aconteça, a gente precisa da participação do produtor rural. A gente precisa do envolvimento do produtor rural. É fácil trabalhar junto? Não é. Se a gente comparar com o casamento, aí o que precisa? A gente precisa para conviver, para conhecer. Vocês estão rindo, né? Não é fácil, não. Você precisa o quê? Ter um tempo de convivência para você conhecer. Quando está namorando só, encontra de vez em quando, uma reuniãozinha, não. Agora que você está no dia a dia aí, que formalizou, que tem uma cooperativa, você tem que ter o quê? O conhecimento para você poder confiar. E a partir do momento que você confia no outro, aí que efetivamente você consegue cooperar. Você consegue trabalhar em cima de um objetivo coletivo. Porque antes de você pensar em você, você vai pensar o quê? Naquilo que é melhor para o grupo. Esse que é o segredo do sucesso. Lógico, sempre com muito planejamento. Então, saber onde você quer chegar, o caminho que você vai tomar, como você vai fazer até chegar, porque tem resultado que não é da noite para o dia. Então, você tem que enxergar no longo prazo. O que a gente quer no longo prazo? E com comprometimento aqui total das pessoas. Então, isso é importante. Tudo que você vai fazer, vamos fazer em conjunto. Quantas vezes a gente não começou uma organização de produtor para comprar em conjunto? A hora que fazia uma cotação de preço, o fornecedor passava um preço X para a associação, chegava em cada produtor, passava um preço X menos 5%. Ah, não, já vendo para você há muito tempo, vendo 5% mais barato. Por que ele fazia isso? Para quebrar a organização. O produtor, ao invés de falar assim, ó, vai lá e faz essa proposta para o grupo. Faz esse mesmo preço para todo mundo. Fala, não, o que eu vou fazer? Vou resolver o meu problema. O que aconteceu? A organização não funcionou. Então, você precisa de um comprometimento muito grande para isso. E por experiência aqui, nós estamos falando aqui os WhatsApp da cooperativa, né? A gente tem que colocar uma coisa mais... Agora não pode nem alegar que não recebeu, né? Porque você vê que ficou azulzinho lá, você sabe que o produtor recebeu. Ele vai ter informação. Então, aqui não tem nem como alegar isso. Cato, presidente, tem algum presidente de associação aqui ou não? Responsabilidade, assim, gente, gigante. E para assumir essa responsabilidade não é fácil. Então, às vezes chega numa assembleia, quando tem assembleia, que é para troca de diretoria, as pessoas às vezes até participam da assembleia. Mas ó, tem alguém que tem interesse em assumir a diretoria, fazer parte, fazer uma chapa aqui, ó, a pessoa nem se mexe, nem respira para ninguém jogar essa responsabilidade para cima dele. Mas precisa, às vezes precisa oxigenar isso. E às vezes não acontece por quê? Porque não tem gente disposta a fazer. Ou então, por outro lado, também acha uma diretoria boa aí, que faz tudo, que corre atrás, aí você se acomoda. E vai largando tudo na mão dele. Então, assim, tem que participar. Tem que ter mais gente para ajudar a diretoria, para ajudar o conselho fiscal. Quando houver qualquer divergência na diretoria ou na assembleia, escolha logo um lado e crie todo uma ordem de fofoca. Divergência vai ter. É um grupo de pessoas que são diferentes. Só que é importante a gente ter o quê? A gente ter maturidade para decidir o que é melhor para o grupo. Independente se é a minha opinião que vai prevalecer. Sugira, insiste com a não fala o que você quer, e quando a diretoria não adivinha, porque não vai adivinhar, aí você só critica, xinga, fala mal, chega ao ponto até de falar pessoalmente ali, de invadir a questão pessoal, né, da diretoria. Então isso é muito grave. Então quando a gente tem esse tipo de comportamento, não vai para frente. Então a gente tem que mudar esse tipo de cultura, a gente tem que incentivar a participação, e sempre com o quê? Com comprometimento e com planejamento. Enxergando onde a gente quer chegar,
principalmente que tipo de mercado que nós vamos atingir, e fazer o planejamento disso. Nós vamos agregar valor, não vamos agregar valor? Como é que nós vamos fazer? O tempo que isso vai levar, o recurso que a gente precisa, e entidade para fazer esse tipo de coisa, apoio para isso, nós temos. E o que a gente, quando a gente vincula, gente, a questão da organização com o desenvolvimento, se a gente pegar aqui, esse aqui é um dado que mostra aqui, ó, os continentes aqui e o percentual da população que faz parte de cooperativa. E se você fizer uma relação, ó, na Europa, 45% da população está envolvida em algum tipo de cooperativa. Então, lá as cooperativas agropecuárias são fortes e as cooperativas de crédito são fortes. E aí a gente olha o desenvolvimento de vários países da Europa e fala, pô, está explicado, né? Você pega aqui o quê? América do Norte, Canadá, Estados Unidos ali, ó. 38% da população está vinculado a algum tipo de cooperativa. Vou pegar aqui, ó, América Latina, aí já cai bastante. 7,81. É ruim? Não. Vamos enxergar o copo aqui, ó, e pensar que, pô, oportunidade para a gente trabalhar, oportunidade para desenvolver. E com certeza, o nível de desenvolvimento de um país, de uma sociedade, gente, está diretamente ligado ao nível de organização dessa sociedade. E o nível de organização em termos de entidade privada, por quê? É um problema que afeta diretamente a gente. Então, nós temos que nos organizar aqui e nós temos que resolver esses problemas. Isso, sim, vai trazer desenvolvimento. Então, é em cima disso que a gente trabalha, acreditando nisso que a gente trabalha, apoia aí a organização, o desenvolvimento de vocês. Eu acho que o maior desafio mais bonito que nós temos aí é essa organização, é unir os seres humanos. A gente faz muito isso na tragédia, quando tem uma situação muito ruim acontecendo, quando foi no início de pandemia, só que a gente tem que fazer isso na rotina, o tempo todo. Oi? Árvore? Ah, sim. O belo exemplo do vídeo lá que mostrou o quê? Mostrou a árvore cair. Não é só nesse momento. Não. É buscando um mercado melhor. Buscando uma situação melhor. Buscando mais dinheiro para o produtor rural. Então, gente, contem conosco. Agradeço a oportunidade de vocês para conversar com vocês e eu estou à disposição para as perguntas que vieram aí nas redes sociais, as perguntas de vocês aqui. Aplausos para o Guilherme, né? Vamos bater palma para ele. Obrigado, Guilherme. Chega aqui, ó, faz favor. Pode levar seu copinho de água também, seu microfone, já fica com ele. Já fica com ele aí também. Você fica na frente da mesa aqui, viu, Guilherme? O melhor lugar para você ficar é aqui assim, tá bom? Orientação da equipe técnica aí. É isso aí, gente. Mais uma caravana Família Nação Agro sendo transmitida diretamente de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A gente está discutindo aqui cooperativismo e associativismo. E você que está acompanhando a gente pelo YouTube do Canal Rural ou pelo site Nação Agro, pode participar mandando pergunta. Nosso WhatsApp é o 11 996 24 32 95. Ô, Guilherme, o povo está acompanhando, viu? Sua palestra aqui. E chegou já 2 puxão de orelha aqui para mim, viu? Do pessoal da promoção social do Senar São Paulo. Então, a Isabela e a Claudete Romano, elas pediram para eu lembrar que o Senar São Paulo tem o programa Novo Olhar, que é um programa que trabalha com a organização comunitária e que já teve sucesso na implantação da associação da cooperativa. Então, se o amigo quer entender mais sobre esse tipo de organização, pode procurar o Sindicato Rural do seu município e saber como que funciona esse programa Novo Olhar. O puxão de orelha foi para você, não foi para mim? Lógico. Susto. Opa, Nossa que senhora, isso, rapaz. Susto, imagina, vocês fazem um trabalho maravilhoso aí. Mas, o Guilherme, pegando o gancho aqui, né, desse programa que o Senar tem, e aqueles princípios que você colocou no começo, né? E pelo decorrer da sua palestra, a gente observa que nós temos
um problema cultural, né? Principalmente, eu acho que aqui em São Paulo já melhorou muito, já foi pior, né? Mas sempre que a gente fala de cooperativismo, os colegas falam: o Paraná é uma potência, né? Ei, o Sul é uma potência, né? Mas aqui em São Paulo a coisa está devagar. O que acontece, Guilherme? É cultural? A gente está precisando conhecer um novo olhar sobre o cooperativismo? É um novo olhar, pegando essa questão do Sul. Porque assim, lá tem, você pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, potência em termos de cooperativismo, principalmente cooperativismo agropecuário e de crédito. O que a gente observa? A colonização lá, ela é um pouco mais homogênea. Então, você pega regiões lá, a colonização é italiana. Então, só tem italiano em certa determinada região. Outra região, holandês. Outra região, alemão. Então, existe diferença entre as pessoas? Existe. Mas como eles estão ali da mesma cultura, muitas vezes vieram junto, inclusive para o Brasil, as famílias vieram juntas. Isso facilita um pouco. E faz com que eles pensem de uma maneira diferente, porque eles chegaram em outro país juntos e tiveram que se organizar. E fizeram isso com uma facilidade maior. São Paulo, aí eu posso falar um pouco melhor, porque eu rodei bastante, né? Eu já atendi dos 645 municípios, eu já atendi uns 350. A cultura é muito heterogênea. Então, em determinadas regiões, você tem gente de todo lugar do Brasil, do mundo, e as pessoas são diferentes assim, mas são muito diferentes. Então, para você criar uma relação de confiança ali, para as pessoas participarem de uma organização, é mais difícil. Então, acho que a gente tem que investir nisso. Fortalecer esse grupo, criar essa relação de confiança. É o novo olhar. É o novo olhar, para que as coisas aconteçam. Para que as ações aconteçam, a gente perceba o benefício disso, e isso aí, vamos dizer assim, se incorpore. Então, seja uma obrigação para o produtor rural o quê? Ele perceber o benefício de uma cooperativa de crédito e participar de uma cooperativa de crédito, buscar uma cooperativa de crédito para ter um melhor atendimento, para ter melhores condições. Agora, Guilherme, você não leva a mal, não, mas jornalista é curioso, né? Como é que você montou essa listinha aí dos 10 mandamentos para destruir uma cooperativa ou uma associação? Não, na realidade, nós temos a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB. Então, estava no material da OCB. Márcio Freitas. Isso, Grande Marcião, um abraço, Marcião. Estava no material da OCB, foi feito em cima de observação. E assim, sempre onde eu levei isso, o pessoal fala: pô, isso é mesmo, acontece mesmo. Muitas vezes enxerga o grupo aqui, vê a situação do grupo nesses 10 mandamentos. Muito bom. Tem alguém aqui no recinto que quer fazer pergunta, quer bater algum papo aí com o Guilherme, levantar algum ponto? Fica à vontade, viu? É só chegar aqui, pegar o microfone, mandar a pergunta aí para o Márcio. Opa, presidente, fica à vontade. Chega aqui, presidente, para o pessoal da técnica mostrar você também, o Fernando te mostrar. Eduardo Cavalca, presidente sindicato rural de Guaratinguetá. Pode ser uma pergunta, pode ser um comentário. Como fazer para que os cooperados participem mais das reuniões? Porque quando a gente faz uma reunião, aparece 5 ou 6. Você falou no churrasco, mas às vezes, nem fazendo churrasco, o pessoal não sai de casa. Então, o que fazer para atrair mais o cooperado, mais o sócio? É um sistema de gestão que você vai ter que transferir um pouco a responsabilidade. Então, muitas vezes, você vincular os benefícios à participação. Então, por exemplo, tem algum tipo de benefício que você consegue, lógico, de repente você não vai conseguir atender todo mundo. Então, quem que você vai atender? As pessoas que mais participam das reuniões. E tentar trabalhar o tempo todo algumas ferramentas para poder o quê? Ouvir mais, pegar sugestões, trabalhar em cima disso. A gente tem algumas ferramentas que a gente chama de oficina de plano de ação, oficina de planejamento participativo, onde, por exemplo, tudo que a associação vai fazer, a cooperativa vai fazer, vamos fazer junto. Traz os cooperados. Precisa participar? Precisa, é obrigatório. Então, tenta conseguir o máximo possível de participação. Organize esse grupo e comece a compartilhar. Disseminar melhor as informações. Então, hoje a gente tem tecnologia para isso. Então, usar, por exemplo, o WhatsApp para poder o quê? Todo mundo hoje praticamente tem acesso ao WhatsApp. Poder fazer melhor essa comunicação, dar mais transparência. Mas é um processo de mudança cultural, não é fácil. Como você falou, às vezes nem com churrasco você consegue. E fazer com que ele perceba que esse benefício só vem dele, se ele participar. Falar mais alguma coisa?
Mais alguém aqui quer participar com alguma pergunta, aproveitar o Guilherme aqui? Doutor Biral, quer aproveitar? Fica à vontade. Fica à vontade, fica à vontade. Chega aqui, doutor Biral. Fica à vontade. Doutor Biral, superintendente do Senai São Paulo. Doutor Biral, o microfone. É o seguinte, então esse tecnicismo que todos nós somos formados, né, ele tem que ir adiante. E o adiante é a vivência. Então, se ele fala 10 itens, é porque ele teve a vivência desses 10 itens, e ele pode mencionar. Mas eu vejo a agricultura da seguinte maneira, né, sempre na renda. E nós temos que ir fundo no mercado, saber o que é mercado na agricultura. Então, ele fez um quadro aí que é o seguinte, nós temos um corpo de agricultores. Esse corpo hoje em São Paulo são 324 mil propriedades. Até 50 hectares, 82,5%. E aí a gente fala cooperativa, mas fazer essa união, né, com esse número significativo, os produtores aqui de leite do Vale do Paraíba, quantos são? Aqueles que vendem insumos para os produtores, quantos são? Bem menor daqueles que produzem, né? Então, nós chamamos, e aí tem que ir fundo, saber o que é mercado de competição perfeita. Se adentra insumos na propriedade rural, entra insumos, eles estão regidos pelo que a gente fala de mercado oligopolista, tá certo? Então, entra na propriedade. E aí o agricultor processa esses insumos. Esses insumos vai virar café, leite, milho, arroz, tudo mais, tá? E aí, uma vez obtida uma produção, ela vai ser vendida. E aí entra no outro mercado chamado oligopólio. Como é de vender, tem um nome chamado oligopsônio. Então, se a gente quer entender, a gente tem que entrar de fundo no mercado oligopolista, o mercado de competição perfeita e o mercado oligopcionista. Tá? Entender isso e ver a força que o oligopólio representa no processo produtivo da agricultura. Então, quando entra insumos, o produtor fala, mas está muito caro, comprar através de cooperativa é mais barato, mas já teve aquela margem que ele pode reduzir. Aí tem a produção. E aí nós temos que falar para o produtor o que é custo. Porque para ele, isso é custo variável. O que ele entra. Depreciação, para o produtor não é. Um trator tem depreciação, precisa estar no preço do litro de leite. Quando que ele vai verificar a depreciação do trator? Quando? Em que momento? Na hora que o trator não tiver mais condição. Precisa comprar um outro trator. Então, o leite tem que ter no preço, para o produtor, um delta lá de depreciação. A remuneração do produtor, ele põe no preço do leite do produtor, o que está produzindo. Ele põe no empregado. A remuneração ao capital. Eu podia pegar esse dinheiro que eu estou aplicando no leite, agora está difícil o mercado de ações, mas teve épocas, até pouco tempo, que era muito melhor a aplicação acionária do que propriamente a produção. Então, a remuneração aos 3 fatores, terra, capital, trabalho. Então, nós temos que passar isso para o produtor rural, para saber uma análise perfeita do que é o processo produtivo, tá? Então, essas questões de gestão da propriedade, no qual tem o curso, o caderno, que vai fornecer os dados, custos variáveis e fixos, e aí ter o que é o valor da produção,
para ele saber que quando ele vai vender, a pessoa que vai querer, eu vou pagar tanto, ele tem pelo menos uma ideia da margem de perda. Tá certo? Quanto que ele devia ser e quanto que ele está obtendo. Pode ser que está ganhando. Soja hoje está ganhando, tem algumas que estão ganhando. Tá? Então, essa colocação tem que ser feita. E então eu vejo a saída, assim, muito no aspecto da rentabilidade, na comercialização e na organização. Qualquer que seja a organização, é um início. E aí nós temos que levar a cultura, porque aqui está provado, países desenvolvidos, mais membros participativos. Então, nossa cultura é um todo, é um complexo, é um processo, tá certo? Que a gente tem que levar em consideração. O novo olhar, Tobias, o novo olhar não vai lá para fazer cooperativa, vai lá para reunir os produtores e jogar a responsabilidade a eles do que deve ser feito, como que eles devem se organizar. E eles vão dizer que caminhos que eles vão tomar. Isso é de suma importância, a organização dos produtores. E aí, quando eles percebem, nós já temos casos que perceberam, eles querem interferir no preço da venda do seu produto. É o que está acontecendo em Caconde, com os produtores de café. Tá certo? Os pequenos produtores, 2.003 propriedades, Caconde, 500 propriedades até 5 hectares. E estão conseguindo manter-se. 5 hectares, café de qualidade, café de montanha, venda melhor. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Saber a fundo mesmo o que é mercado. E como que a agricultura se localiza nesse mercado. As interferências. O insumo vem, me pressiona, eu tenho que pagar tanto. Quando eu vou vender, eu também fico impressionado. Então, eu tenho que repensar essas arestas e entrar no processo de ir além da produção. Vender direto, tá certo? Beneficiar, uma série de outros itens que nós temos que fazer. É essa colocação do desenvolvimento da agricultura. Então, organização. Temos 324 mil propriedades. Não tem órgão nenhum aí que me diz quantas pessoas tem trabalhando na agricultura. A gente faz uma estimativa. Agora o SERPRO vai dizer o número de produtores que nós estamos conseguindo, mas não o número de trabalhadores. Tá? Então, eu quero saber, São Paulo produziu cana, soja, milho, arroz, feijão, tal. Que força, que gente, o quantitativo dessas pessoas para que resultasse numa dada produção. Tá certo? Um quantitativo dessas pessoas. Aí o cenário seria mais real. Porque nós saberíamos, cenário, o que é serviço? Nós tomamos é a aprendizagem. É uma entidade pedagógica. Tá certo? Pedagógica. E aí, nós vamos saber o que é produtores. E os nossos cursos não vão se encaminhar por causa de ter 82,5 por pequenas propriedades. É que tem tantos produtores que trabalham nessas pequenas propriedades. Agricultura não é leite, tá certo? Não é gado de corte, gado de leite. Agricultura é trabalhador e produtor rural, tá certo? São essas pessoas que resultam numa produção. Então, é o homem do campo que nós temos que valorizar. Sua família, sua simplicidade, sua humildade. Essas colocações que a gente tem que aprender, tá certo? Assim. Então, vai fundo na competição, vai fundo no oligopólio, vai fundo no oligopsônio, né? Para a gente entender um pouco isso. Esses nomes são tudo feio, tá certo? Nome tudo feio. Mas é um mercado que conduz a vida dos produtores. E a organização está na base, está na base. Então,
Então, o cooperativismo é uma maneira, associativismo. Uma união de três é ótimo, tá certo? E tem tantas outras formas, né? Que não é só para vender, mas para comprar, para beneficiar. E aqui está um exemplo disso. Nós íamos parar numa propriedade, o Recanto, tá certo? Que está transformando isso aqui, isso aqui, isso aqui. Está querendo entrar no mercado. Então, é por aí o caminho, sim. Se a gente for analisar as propriedades lá na Europa, nos países desenvolvidos, os kibbutz. Estive lá vendo um kibbutz. Mas você sabe que o negócio do kibbutz, o imperialismo está desmontando. Está desmontando. Estive o ano passado em Israel, vendo aquilo lá. Infelizmente, realmente as coisas não estão dando certo. Mas, e o capital está forçando para os produtores. Como é que pode estar o maior produtor de leite no mundo localizado em Israel? Não é? O número de litros por animal. Naquele deserto. Alguma coisa, tecnologia. Então, nós temos muito que avançar na produção. Gente, o Senar está aí, e tem um negócio que fala, use e abuse, tá certo? Estamos aí, 400 instrutores. Se não tiver o tema que vocês querem, nós vamos estudar o tema que vocês querem, vamos chamar quem entende, tá certo? Para que o produtor seja fortalecido. Senar são vocês, tá? E é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. O produtor participando. Não só na cooperativa, mas dizendo o que o Senar tem que fazer. Tá certo? No que o Sebrae tem que fazer. Tá? Já que é pequeno, micro. Eu não sei o que é micro na agricultura. Tá? Micropropriedade. Né? Então, tem que pensar um pouco a esse respeito. Sei o que é pequena, média e grande. E determinados parâmetros fixando o que é pequena, média e grande. Mas tudo bem. Que seja o micro, o pequeno, o médio. Os grandes se viram. É uma questão, às vezes, de conceito, de alinhar. A gente trabalha muito hoje com agricultura familiar. A gente chama muito de familiar é o que familiar. É 4 módulos, tá certo? O que é módulo? Até hoje eu não compreendo um pouco isso. É a unidade, uma área correspondente para um processo produtivo de sustentação de 4 pessoas. Então, o módulo de horte é 2 hectares, o módulo de milho é 15, o módulo de pasto, né, corte, 45. Será que essas áreas propiciam um bem-estar para sustentar 4 pessoas? Tá? É um tanto abstrato certos nomes. Né? Então, são essas as colocações. Mas o importante é conhecer o seguinte, é conhecer o produtor. Conhecer o produtor, a sua família, a sua luta. E dar valor à sua simplicidade. Ao processo educacional que ele tem. Nós temos que ir à frente com esse homem do campo e respeitá-lo por demais. Obrigado. Bom, doutor Biral. Muito bom. Maravilha. Muito bom. Ô, Guilherme, essa provocação do doutor Biral aí de conhecer o mercado para evitar a compactação do produtor rural, né? Que ele não seja compactado pelo mercado. Como é que você vê essa colocação, doutor Biral aí? Eu até sugiro, o nome produtor rural veio de uma época onde a preocupação com a produção é muito grande. Eu prefiro chamar e entender como empresário rural. Eu acho que é mais que produtor. Então, você tem que enxergar a sua cadeia de fornecedor, você tem que enxergar seu mercado, entender como funciona esse mercado. Então, é uma questão muito mais ampla. Então, é o empresário rural. Então, precisa desse conhecimento, precisa dessa informação. A informação vai além da produção, para você tentar mudar um pouco essa realidade de perguntar preço, pergunta quanto custa, pergunta quanto você paga no meu produto. Às vezes você pega o pessoal que produz no interior, às vezes manda para o caminhão, para o Ceasa aqui, não sabe quanto vai receber e fica nessa situação. Maravilha. Júlio Canino, presidente
Parabéns, Guilherme, aqui. Eu acho que se esse ano na Nação Agro, né, Birão, o objetivo é a gente discutir como agregar renda na produção. É impossível falar em agregação de renda no agronegócio sem falar em associativismo, cooperativismo, ou seja, trabalho integrado em comunidade, né? Eu estava lembrando aqui, enquanto você estava falando, todas as experiências que a gente conhece pelas andanças pelo Brasil, da vivência pessoal. Minha família é lá do Rio Grande do Sul, minha família produz azeitonas, lá temos uma pequena produção e também estamos associando lá, porque como a cadeia produtiva está sendo estruturada, precisamos nos associar entre produtores para começar a estruturar a cadeia produtiva. Isso acontece em todo o Brasil, acontece em todos os lugares, né? A gente começa a lembrar, de norte a sul do Brasil, de fato, onde tem um agronegócio bem estruturado é porque os produtores se organizaram em cooperativas, em associações, ou empresas com modelos de integração, enfim, a união de grupos. Eu acho que é difícil a gente ter uma cadeia produtiva sem isso, né? Então, eu acho super importante e fundamental. E aqui eu queria só reafirmar que Nação Agro, esse projeto de comunicação que a gente está fazendo, Família Nação Agro, é para isso, né? O Carrossi trouxe bem no início, lembrando dos nomes do família, nação, que reportam essa questão de unidade. É para isso. Eu acho que é difícil a gente ter união de pessoas sem comunicação. A comunicação, ela conecta pessoas, ela cria consciência, ela cria cultura, né? Você falou muito bem aí, respondendo uma questão antes, que em algumas regiões do país a afinidade étnica ajudou no desenvolvimento. O Brasil é um país muito diverso, como também foi lembrado aqui. Agora, com ações de comunicação, como estamos fazendo hoje aqui, nós estamos aqui num grupo pequeno, mas quantas pessoas estão nos acompanhando pelas redes sociais e vão ver essas gravações aí ao longo dos próximos dias. E essa reflexão toda. E é dessa forma que eu acredito piamente, claramente, que a gente consegue avançar. E eu queria só para te agradecer também, Guilherme, por isso, e agradecer a todos que estão aqui pela oportunidade dessa tarde. Foi muito rico e acho que a gente dá um passo importante nessa construção de conteúdo e reflexão sobre como agregar renda. Eu acho que daqui saem várias lições para nós, do Canal Rural. Imagino que o Biral também trouxe vários inputs aqui. Nós vamos poder calibrar outros conteúdos para frente. Nosso objetivo de orientação Sebrae nunca foi chegar, tem que montar cooperativa, tem que montar associação. Não. Você tem problema, vamos resolver esses problemas, vamos colocar, vocês são empresários, vamos colocar mais dinheiro no bolso. Como faz para poder colocar mais dinheiro no bolso? Acessar o mercado de maneira favorável. E como é que a gente faz isso? Aí precisa se organizar. Aí vamos ver qual que é a melhor forma de fazer essa organização. Mas precisa fazer. É o único caminho que a gente tem aí para poder mudar a situação. E agravado agora pela pandemia, né, Guilherme? Então, o pequeno e o médio, ele precisa adotar um novo olhar sobre os negócios. E, por isso, o amigo pode procurar o sindicato rural do seu município, procurar saber como que funciona esse programa, o Novo Olhar, que é um programa que agrega pessoas. E de algumas experiências que a gente conhece, de produtores que participaram desse programa, esse programa ele impulsionou a criação de associação e de cooperativa. Então, um passo também, um caminho é procurar o sindicato rural do seu município, procurar a promoção social do Senado de São Paulo e saber sobre esse programa Novo Olhar. Guilherme, quero te agradecer demais, viu? Você quer falar um tchau aí para todo mundo? Fica à vontade. Muito obrigado pela oportunidade. Esse é o primeiro Família Nação Agro 2021. Vai ter mais 60, né? Isso. Mais 59. Mais 59? Então, se tiver o assunto associativismo e cooperativismo, com muito prazer que eu vou estar num ambiente desse, pessoas assim chamamos o Guilherme Campos. Guilherme Campos, muito obrigado, gente. O que eu vim passar para vocês é a minha experiência de trabalho, minha experiência de vida. Tudo que eu comi veio de uma cooperativa. Vocês podem ver que eu comi muito, não comi pouco, não. Estava feliz que eu estava escondido ali atrás, tampando a barriga ali atrás. Então, é isso que eu passo para vocês. Funciona? Funciona. Mas desde que você tenha um grupo que trabalhe, que entenda a real motivo daquela organização, da cooperação, e que participe e que se comprometa. Esse é o segredo. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, Tobias. Maravilha. O Sebrae está à disposição, sempre. Obrigado, a gente também, Guilherme. Então, gente, é isso aí. Próxima caravana, 4 de março, Mogi das Cruzes, tá bom? Então, vai ter transmissão também. O amigo pode acompanhar a gente pelo Canal Rural. A gente está com vários programas pequenos no Canal Rural. Tem Minuto Nação Agro, tem Agenda Nação Agro. Acompanhe o Canal Rural e entra na nossa página também, naçãoagro.com.br, tá bom? E acompanhe a gente pelo WhatsApp. É esse número que aparece no rodapé da sua telinha aí. 11 9 9624 3295, tá bom? Você pode
compartilhar esse número com seus amigos também, vai passando para frente. Agradecer demais a equipe do Sindicato Rural de Guaratinguetá, Associação Agropecuária também aqui do município, agradecer a família Carrossi por ceder esse espaço aqui para a gente, pela calorosa acolhida. Obrigado a todos os produtores daqui de Guaratinguetá, obrigado Sebrae Campos do Jordão, o Sebrae aqui do Vale, também parceiraço nosso. Obrigado a todo mundo, obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.